Sabe aquela sensação de conhecer alguém ou começar no emprego novo, a empolgação vai lá no teto, mas de repente tudo desmorona por causa de um detalhe? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse ciclo de idealização e decepção para entender por que isso acontece. E um spoiler, muitas vezes tem mais a ver com a nossa própria cabeça do que com os outros. Vamos imaginar uma cena que, olha, é bem comum. Uma pessoa conhece alguém novo. Pode ser um interesse amoroso, um chefe, ou até consegue aquele emprego que parecia perfeito. A empolgação inicial é gigante, né? E aí, mal a coisa começa e a imaginação já dispara. Com pouquíssima informação, a mente já está lá na frente, construindo um futuro inteiro. Planejando viagens, pensando em projetos incríveis. Ou seja, a pessoa nem está conhecendo o outro de verdade. Está mais ocupada construindo um castelo de sonhos. Até que acontece. A pessoa real aparece, com um pequeno defeito, uma falha humana. Pode ser uma opinião diferente, um hábito que irrita, qualquer coisinha. E pronto. Aquele castelo de cristal que foi construído na mente simplesmente se estilhaça. O encanto acaba na hora. E aqui está o pulo do gato. A psicologia mostra que essa dor da decepção não vem da pessoa em si, mas do colapso daquela versão idealizada que a gente criou. Em outras palavras, não é o outro que nos engana, é a nossa própria imaginação que nos prega uma peça. Ok, vamos entender melhor que armadilha é essa, porque essa tendência tem nome e quando a gente entende o mecanismo fica mais fácil sair dela. O nome técnico para isso é projeção de lacuna. Pensa assim, quando a gente conhece alguém, existe um mar de informações que a gente não tem. E o nosso cérebro, que simplesmente odeia o desconhecido, corre para preencher esses buracos. E ele preenche com o quê? Exato, com os nossos próprios desejos, nossas idealizações. Mas por que algumas mentes são tão rápidas para construir essas fantasias? A resposta é bem interessante e mistura a filosofia antiga com o que a gente sabe sobre o cérebro hoje em dia. Lembra da alegoria da caverna de Platão? Então, a nossa mente às vezes prefere a segurança da caverna. É muito mais confortável se apaixonar pela sombra perfeita projetada na parede, que é a ideia de uma pessoa, do que sair para a luz do sol e encarar a pessoa de verdade, com toda a sua complexidade e imperfeição. E claro, essa preferência pela utopia mental tem um preço bem alto. Como diz a citação, a frustração não é culpa do mundo ser imperfeito. Ele é o custo que a gente paga por tentar enfiar a realidade à força dentro de uma fantasia. E do ponto de vista da neurociência, a raiz disso até é simples. Nosso cérebro foi programado para detestar a incerteza. Uma pessoa nova é um grande ponto de interrogação, um não saber que gera ansiedade. Para resolver essa ansiedade rapidinho, o que o cérebro faz? Ele projeta. A outra pessoa deixa de ser ela mesma e vira um espelho, refletindo exatamente aquilo que a gente precisa ou deseja ver. O problema, claro, é que ninguém no mundo real consegue competir com uma fantasia feita sob medida. Agora, quando esse padrão individual se espalha pela sociedade, ele cria um fenômeno cultural bem maior e, olha, um tanto preocupante. O sociólogo Zygmunt Bauman batizou isso de relações líquidas. Pensa na água. Ela não mantém uma forma, né? Escorre pelos dedos. A ideia é essa: conexões que se tornaram frágeis, baseadas na conveniência do momento e, o pior de tudo, descartáveis. E o resultado é esse ciclo vicioso. A gente conhece alguém e já cria um ideal perfeito. Inevitavelmente, esse ideal bate de frente com a realidade. A resposta? O descarte. A gente passa a tratar as pessoas como produtos com defeito de fábrica. E aí, o ciclo recomeça, numa busca infinita por uma perfeição que, vamos combinar, não existe. Amadurecer emocionalmente é entender que tudo que é real vem com um ônus, com um pacote completo. O parceiro ideal não tem mau humor de manhã, mas a pessoa de verdade tem. O emprego dos sonhos não tem dias de tédio, mas na prática, sim. A vida é complexa, e fugir ao primeiro sinal de humanidade é a receita certa para a solidão. Então, qual é a saída? Bom, a solução está em dar um novo significado para uma palavra que a gente costuma ver como algo negativo. Desilusão. A palavra assusta, mas o significado dela é libertador. É literalmente sair da ilusão. É um ato de coragem. É a decisão de parar de exigir que os outros sejam personagens num roteiro que a gente escreveu e, finalmente, aceitá-los por inteiro, com luz e sombra. No fim das contas, crescer não é sobre encontrar pessoas perfeitas. É sobre desenvolver a capacidade de suportar a imperfeição, tanto nos outros quanto na gente, sem precisar sair correndo.
E isso tudo nos traz de volta ao começo. Aquela escolha fundamental entre a fantasia confortável da nossa mente e a complexidade do mundo real. É preciso parar de exigir que a realidade se encaixe na nossa imaginação. Isso não é justo com ninguém, porque a verdade é que a conexão humana, aquela que realmente nutre, só pode acontecer aqui fora, no mundo real, com todas as falhas e belezas que ele tem. Então, a pergunta que fica é: depois de tanto tempo acostumados com as sombras confortáveis na parede da caverna, será que estamos realmente prontos para encarar a luz do sol? Fica aí a reflexão.